Sejam bem-vindos, alunos do terceiro ano do ensino médio, a mais uma aula de educação física. Nessa aula de hoje, nossa primeira aula do segundo bimestre, nós iniciaremos com uma leitura, tá? Uma leitura da revista Saúde, né? Com o tema Exercícios da Receita Médica. Tá? Essa leitura ela trata, né, da atividade física, né, sendo tratado tanto como forma de prevenção quanto forma de tratamento para diversos tipos de doenças. Na aula de hoje nós vamos estar lendo fazendo a leitura de uma parte, né, dessa reportagem e daremos continuidade nas aulas seguintes, tá? Então vamos lá. Não é mera força de expressão. A atividade física vem sendo prescrita em meio a outros tratamentos para enfrentar doenças sérias. Entenda por que os profissionais apostam tanto em seus efeitos preventivos e terapêuticos, né? Ou seja, por que será que os profissionais estão apostando tanto na atividade física como prevenção e como tratamento de diversos tipos de doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão aí, né? Desde 1952, quando cientistas ingleses descobriram que motoristas de ônibus eram mais propensos a sofrer um piripaque no coração do que cobradores, pois na época os cobradores andavam pelo veículo, né, coletando e cobrando as passagens, enquanto os motoristas só ficavam sentados ali, né? A medicina moderna abriu os olhos para o poder preventivo da movimentação. Ainda na conclusão desses estudos, o epidemiologista Gemini Morris já antecipava: quando surge a doença cardíaca é menos severa em pessoas ativas. Apesar da deixa, o uso terapêutico do esforço físico só ganhou espaço recentemente. Se no passado um infartado ficava na cama por meses, hoje programamos exercícios nos dias seguintes para reabilitá-lo o quanto antes. Então, o que o médico sugere? Ele diz que antigamente, quando uma pessoa sofria um infarto ali, né, um começo de um infarto, a primeira coisa que eles faziam era você precisa ficar de repouso para forçar um pouco o seu coração, né? Mas hoje eles perceberam que o que precisa fazer é recuperar a função do coração e fortalecê-lo. Então, após a recuperação da pessoa, o médico, uma das primeiras coisas que ele faz é passar atividade física para essa pessoa. Do diabetes à esclerose múltipla, pensando 16 males que são combatidos com o suor da camisa. Eles foram tirados do levantamento publicado no periódico The Lancet sobre as principais causas de morte no mundo. Essa análise resultaram de 1,6 milhões de pessoas. Essa análise ressalta que 1,6 milhão de pessoas morreram no ano passado devido ao sedentarismo, um aumento de 19% em relação a 2005. E as estimativas subestimam a inatividade, uma vez que não consideram todas as doenças associadas a ela, diz o educador físico Pedro Halal, professor da Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Então, o que o texto mostra aí, né, que com o passar dos anos aí, né, a quantidade de pessoas que vem morrendo com problemas relacionados ao sedentarismo, à falta de atividade física, vem crescendo ano a ano, né? E outras leituras que nós comentamos aqui em outros momentos de aulas passadas, né, nós tratamos a questão do aumento da obesidade. Então, aumenta a obesidade, reduz, né, aumenta a quantidade de pessoas sedentárias, né, reduz as pessoas ativas, e isso está refletindo no aumento da quantidade de morte de pessoas por doenças que poderiam ser evitadas ou minimizados os impactos dessa doença
se a pessoa simplesmente aderisse a um programa de atividade física, né? Nós observamos aí no início do texto que o estudo relatou 16 doenças, né? Então, 16 doenças que podem ser evitadas ou reduzido o impacto somente com a adoção de atividade física, né? Nós temos o exemplo da diabetes e da hipertensão aí, onde a pessoa pode prevenir essa doença e também pode tratar com atividade física, né? Claro, a alimentação também é outro fator importante, tá bom? Então, seguindo aí o nosso trabalho, né? Nós vamos para o conteúdo do caderno desse terceiro bimestre, e esse conteúdo aí, né? Unidade temática, lutas, objeto de conhecimento, o box, tá? A etapa 1, o que já sabemos sobre o box. O que sabemos sobre o box, tá? Então, o que você sabe sobre o box? Responda as questões abaixo e, em seguida, participe de uma roda de conversa para socializar as respostas, tá? Então, enquanto os alunos entram, Ana Júlia, o Cadu. Então, bom dia, Ana Júlia. O Cadu ainda está acessando o áudio aí, né? Então, nós começamos a nossa aula de hoje, né? Infelizmente, por questão de horário, eu tenho que continuar aqui, né? Como a aula está gravada, né? Então, a gente continua aqui aguardando vocês e continuamos a aula. Então, nós iniciamos com uma leitura de uma atividade, né? De uma reportagem da revista Saúde, que tem o título Receita Médica, Exercícios na Receita Médica. Então, essa leitura, ela trata de como os médicos hoje, né, estão tratando a atividade física como algo que tem o objetivo tanto de prevenir como tratar diversos tipos de doença. Então, somente através da prática constante de atividade física, a pessoa consegue prevenir vários tipos de doença ou diminuir, né, o seu impacto, né? Ou, né, em outros casos, quando a pessoa já está com a doença, ela pode ajudar no tratamento, né? Como nós citamos aí o caso da hipertensão e da diabetes, mas o texto ali, né, o artigo, ele relata 16, né? Relata 16 tipos de doença, né, que podem ser tratadas através através da atividade física. Deixa eu mandar mensagem para o Cadu, porque não está. Então vamos lá. Ana Júlia e o Cadu estão aí, né? Não esqueçam de colocar o, o nome aí, né, no chat para computar a presença, tá? Então vamos lá. Então, continuando aí, né? O que você sabe sobre o box, tá? Então, espero que vocês já tenham assistido, tenham visto algo sobre o box, e é o que nós vamos estar no início agora. Você já deve ter assistido ou lido algo sobre as lutas de boxe. Cite algumas características dessa luta tão divulgada mundialmente.
Então, vocês vão estar respondendo no caderno de vocês aí, né? Algumas características que vocês conhecem sobre a luta de boxe, né? Ao assistir uma luta de boxe, o que mais chamou sua atenção e por quê, né? Aí você pode estar, se você nunca assistiu uma luta de boxe, se você nunca assistiu nenhum filme que retrata o boxe, você pode estar procurando alguns vídeos, né? Aqui nós vamos estar sugerindo alguns vídeos. Na aula de hoje, eu não vou estar colocando o vídeo para não me estender muito, né? Mas vocês podem estar assistindo aí, e aí vocês vão estar respondendo aí, né? Ao assistir uma luta, né? Um trecho, né? De uma luta de boxe, o que mais chamou a atenção e por que isso chamou a sua atenção? Você conhece algum lutador de boxe em sua comunidade? Cite o nome ou apelido, né? Como o boxe não é um esporte tão difundido aqui na nossa região, né? Acho que é difícil, né? A gente ter esse conhecimento aqui na nossa localização de algum nome de algum lutador, mas você pode usar algum nome de outro lutador aí que vocês, porventura, ouviram falar, mesmo não sendo, né? Existe algum lugar perto de onde mora para praticar o boxe, né? Eu não tenho esse conhecimento aqui na cidade, né? Nem aqui próximo, né? Talvez, acho que mais próximo, talvez, né? Seja em Presidente Prudente. Estudante, o texto abaixo conta um pouco mais sobre a história do boxe. Fique atento às orientações do professor durante a leitura compartilhada. Grife as informações mais interessantes e anote eventuais dúvidas no seu caderno. Então, né, esse é o texto. Aí tá, eu vou estar lendo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode levantar a mão aí, tá? E aí vocês podem estar, a gente dá uma pausa aí, vocês perguntem ou a gente tenta tirar a dúvida aí. Lutas. O boxe é tradicionalmente um tipo de luta que tem como principal característica o combate homem a homem, utilizando-se apenas dos punhos. Por ser um meio de combate, o boxe apenas passou a integrar o calendário mundial dos Jogos Olímpicos em 1920, na Olimpíada de Antuérpia. O Comitê Olímpico Internacional acreditava que o boxe era uma prática que incitava a violência, fato que contrariava o ideal de fraternidade estreitamente vinculado ao espírito olímpico. Deve-se ressaltar que o boxe é uma luta bastante tradicional no Ocidente. Há relatos de que ela era praticada entre jovens na Creta Antiga. Outro elemento a ser considerado são os indicativos de que o boxe integrou os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Porém, tratando de um período mais recente, foi na Inglaterra do século XVIII e XIX que o boxe ficou bastante popular. Era um combate de rua, lutado com as mãos desprotegidas, marcado pela violência dos golpes. A versão moderna do boxe foi oficializada em 1867. Porém, foram colocados efetivamente em prática apenas em 1872, com as regras de Queensberry. O uso de luvas era obrigatório e o confronto era composto de rounds de 3 minutos cada. Atualmente, uma luta de boxe é constituída de 10 rounds. Em alguns casos opcionais, a partida pode ter até 12. A história do boxe, aí ela conta, né, com esses relatos da Grécia Antiga, tem alguns desenhos ali que tratam de duas pessoas lutando e eles usavam uma luva de metal, né, que também era chamada de cestos, né, tinham pontas de ferro ali. Então, a luta de boxe da Grécia Antiga ali era uma luta até a morte, era uma luta mortal. Tanto que a própria luva que eles usavam com aquelas pontas, parecendo lanças ali na ponta de ferro, né, ela certamente machucaria, né, levaria à morte um dos dois ou até os dois lutadores ali, dependendo de como eles chegariam no final da luta aí, né?
O boxe, né, quando ele começou a crescer na Inglaterra, ele por um grande momento ele se tornou uma luta proibida. Até depois que ela chegou no Brasil, aqui trazida pelos os, como se diz, os navegadores aí, né, que traziam, né, que vinham da Europa, eles acabaram trazendo a luta para cá. Era uma luta proibida porque não tinha regras muito bem definidas, não tinha preocupação com a segurança dos lutadores. Então, alguns relatos aí de luta contendo até 100 rounds, né? E aí eu apanhava muito em várias lutas que acontecia onde acabava com a morte de um dos dois lutadores ou tempo, né, minutos depois, ali, tempos depois, ele acabava morrendo por causa da situação, né, que ele acabou ficando depois da luta. E aí, por causa dessa agressividade, dessa falta de regras ali, né, o boxe acabou ficando por várias décadas como proibido, né? E aí o que aconteceu, né? Ele acabou virando um esporte proibido, aonde era somente, vamos dizer assim, nos guetos ali, né? Ele ficava disponível ali, né? As pessoas iam lá, as apostas eram altíssimas, rolava muito dinheiro, a máfia acabava entrando ali nessas lutas, e aí quando a polícia chegava, todo mundo corria, né? Porque eram presos, né? As pessoas que pegavam lutando eram presas na época, né? Na Inglaterra. Então, ficou por muito tempo até né, essas regras de Queensberry, né? Que era um marquês lá, né, o Duque de Queensberry, ele pegou umas regras que já estavam sendo esboçadas e ele criou uma luta mais organizada, ele colocou as lutas. Outro ponto, né, apesar da luva ser bem almofadada ali, muitas pessoas acham que a luva é para proteger o oponente, mas não é. A luva é para proteger as mãos, né? Tem a atadura e depois a luva é para proteger as mãos, porque muitos lutadores, quando saíam, eles saíam com os dedos quebrados também, né? Além dele apanhar, né, e bater, ele machucava, tinha um rosto ferido, machucado e as mãos também, né? O rosto era de apanhar e a mão às vezes saía com a mão quebrada, o dedo quebrado de bater, e aí as ataduras e a luva acabou saindo para isso. Aí foram entrando as regras, foram sendo limitados os rounds, e aí o boxe começou a ser aceito, mas o boxe ainda ficou por muitas décadas ali sendo um esporte adorado por uns e discriminado por outros. Por quê? Com o tempo, eles perceberam que os vários lutadores de boxe desenvolviam problemas, principalmente problemas cerebrais. Por quê? Porque eles não tinham limite na questão da luta. O cara lutava dependendo semanalmente, mensalmente, e hoje mesmo você sabe que após uma luta é necessário um período ali para que o atleta se recupere, principalmente as lesões cerebrais, porque uma pancada que a pessoa leva, o cérebro dela chacoalha ali dentro da cabeça, causa várias lesões cerebrais, e isso era frequente no futuro, né, de alguns lutadores terem algum problema, né? No caso do Muhammad Ali, que é considerado aí, por muitos o maior lutador de todos os tempos, ele desenvolveu uma doença, né, o mal de Parkinson, e houve por muito tempo, apesar de ser uma doença, né, com laços genéticos ali, né, mas alguns disseram que uma das possibilidades dessa doença são as lesões ocasionadas pelas lutas de boxe, né? Uma curiosidade é que, mesmo sob o domínio da Associação Mundial de Boxe, as regras não são as mesmas entre as competições amadoras e profissionais. Variam, inclusive, entre os diferentes comissões organizadoras profissionais. Um fato muito comum, um fato muito comum é o de, antes de uma grande luta, as regras gerais e particulares são expostas em uma reunião entre as duas partes que entram em confronto. Os organizadores da luta também decidem sobre o tamanho do ringue, mas sua estatura deve ser sempre a mesma em todas as lutas.
Trata-se de uma plataforma quadrada elevada com uma superfície de lona acolchoada. Em todo caso, a área máxima do ringue deve ser de 6,10 metros quadrados. Os principais golpes do boxe são descritos a seguir. Então, tem o direto, né, que é um golpe muito veloz, dado frontalmente pelo punho que se localiza atrás da guarda, né? O cruzado, que visa sempre a lateral da cabeça, também é forte e veloz, como o direto. O jab, golpe comumente utilizado para manter a distância entre os lutadores e é caracterizado por ser um golpe frontal com um punho localizado à frente da guarda. Então, normalmente, o... A Natiele colocou no... Ah, já ativou o áudio dela. Então, gente, a diferença principal do jab normalmente o lutador ele fica um pouco, ele não fica totalmente de frente, ele fica um pouco de lateral para o oponente. Então, o braço que está na frente ali, ele só estica para acertar, né? No caso, acertar ali, ou para manter a distância do oponente, ou preparação, né? Então, ele é um movimento que ele trabalha somente, vamos dizer assim, do ombro até o braço, somente a extensão do braço. Já o direto, ele é também um soco para frente, a exemplo do jab. Só que ele trabalha o braço que está atrás. E para aumentar a potência, ele trabalha junto o movimento do quadril. Então, o ombro que estava atrás, todo o quadril se move, né, para frente e o braço estica e essa potência acaba aumentando bastante, né, porque junto do movimento do braço tem o movimento do quadril, né, o movimento das pernas ali, a potência aumenta bastante. Então, no caso direto, é um dos principais golpes utilizado para derrubar o oponente ali, né? Então, nós também temos o gancho, que é o movimento curto de punho que atinge lateralmente o adversário, né? Temos o uppercut, que o objetivo é atingir o queixo do adversário e por isso tem uma direção de subida e o golpe é dado de baixo para cima, tá? Então, a luta pode ser pode ser ganha pela quantidade de rounds vencidos ou por nocaute. O nocaute ocorre quando o lutador que recebeu um golpe fica visivelmente sem condições de continuar a luta. A decisão é sempre tomada pelo juiz do confronto. Algumas ações são impedidas por normas gerais. São elas: golpear o adversário abaixo da linha da cintura, na regra, faz parte da regra agora, porque aconteceu, né? Mesmo se é uma coisa inusitada, aconteceu, né? Atacar com a parte interna da mão, antebraço ou cotovelos. Agarrar-se nas cordas de limite ou agarrar o adversário em excesso. Tudo isso acaba causando uma punição aí, né? Então, gente, essa é a nossa a luta de hoje, né? A leitura, né, daí do início do nosso trabalho com o box. Agora que a leitura já foi feita, as anotações realizadas as anotações realizadas, o professor irá dividir a classe em 5 grupos. Etapa 3, pesquisa em grupos. Divididos em grupos, realizem pesquisas conforme o tema e orientações do professor. Lembre-se de se buscar fontes seguras. Vale a pena conferir. Então, aí, né, vocês pegando o QR Code com a câmera do celular, né, vocês conseguem acessar esse conteúdo aí, aqui no caso da Confederação Brasileira de Boxe, e educaçãofísica.sd.pr.gov.br. Você também consegue acessar algum
com o conteúdo do box. Então, grupo 1, categorias do box. Grupo 2, história do box. No Brasil, lutadores que mais destacaram. 3, regras do box, masculino e feminino, diferenças e igualdades. Grupo 4, lutadores do box. E grupo 5, pesquisadores, competições do box. Gente, é o seguinte, essa atividade eu vou estar passando, né, mais para frente, né, ainda não, né, vocês não precisam, quem quiser estar pesquisando e deixar um esboço feito aí, né, pode deixar, senão eu vou estar montando através de um formulário, tá? E aí eu vou estar fazendo certinho ali o passo a passo, onde vocês vão estar descrevendo ali, né? Então são 5 tópicos ali. A questão do grupo, você pode fazer individual, né? Mas se você quiser fazer com mais um aluno, mais 2 alunos, vocês podem fazer. Não esqueçam, né? Vocês vão montar a atividade em grupo, mas na hora de devolver, cada um vai fazer o seu formulário, né? Não é um formulário para o grupo inteiro, né? E principalmente nessa questão que nós estamos aí, né? No trabalho remoto, à distância, temos que manter o distanciamento. Então, o professor chegar e mandar reunir todo mundo em grupo aí, né? Fica uma coisa meio descontextualizada da realidade, né? Então, essa atividade vai ser, né, dessa seguinte forma, eu vou estar mandando um formulário e aí vocês vão estar escolhendo aí um dos temas aí, né? Então, são 5 temas aí, né? Não seria aí. E aí você vai estar pesquisando aí. Então, voltando, você pode fazer em grupo de 2, 3, de 4 pessoas, mas cada um tem que ter o seu, tem que responder o seu formulário e enviar para o professor, tá bom? Ô, Gente, professor, ficou alguma dúvida? Pode perguntar. não pode fazer, tipo, assim, em forma de, tipo, em PDF, todos os tópicos, não? E mandar, tipo, imagem, as coisas? Eu vou mandar o formulário, tá? Se você Ah, quiser tá, fazer beleza. no Word, já deixar pronto, quando eu Aham. mandar o formulário, você copia e cola dentro do formulário, entendeu? Ah, Se tá, você já beleza. quiser fazendo e deixar salvo no celular, aí eu mandando o formulário, você copia e cola no formulário e me envia. E, Tá bom, só obrigada. coloca em enviar o formulário. Que através do formulário fica mais prático, né? Para todos Aham. nós ali. Aí vocês também não precisam estar escrevendo um monte de coisa, é só a resposta mesmo ali, né? Tá, Tá beleza, bom? obrigada. Aí você só escolhe um dos tópicos ali, né? História do box, as categorias. Aí quem quiser já ir fazendo, faça no Word, né? No aplicativo do Word, quem tiver no celular ou no computador. Quando eu mandar o formulário lá, você só copia e cola dentro do formulário, aí envia para o professor, tá bom? Ficou mais Tá alguma bom, dúvida, obrigada. gente? Alguma pergunta? Não. Não? Não, Vou não, só doutor. passar aqui, a gente continua na próxima aula, eu vou só encontrar aqui, né? Então, dentro do conteúdo do caderninho, vocês encontram aí, ó, esses itens aqui, né, com o QR Code, aonde vocês podem estar acessando vídeos, né, de algumas lutas aí do boxe, tá? Então, quem tiver interesse, pode estar acessando, tá? Próxima aula eu vou estar trazendo alguns vídeos aí também para estar apresentando sobre o boxe. Vou fazer uma indicação de um filme para você estar assistindo. A minha ideia é indicar o filme do Ali, que para mim até hoje é o que eu acho melhor, mas se não tiver a possibilidade, né? Aí vocês, eu não sei se está disponível no YouTube, eu sei que tinha um Menino de Ouro lá e eu vou estar tentando enviar para vocês estarem assistindo, tá bom? Gente, ficamos por aqui, a aula de hoje, tá? Agradeço muito a presença de vocês. Quem perdeu o início da aula ali, alguma coisa, depois eu vou estar postando lá no grupo, né, do WhatsApp, né, esse vídeo da aula aí, tá? E se vocês não têm o caderno do aluno, também entre em contato comigo pelo WhatsApp particular, quem ainda não recebeu, quiser receber em formato PDF, eu posso estar enviando também, tá bom? Gente, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado pela participação de vocês aqui, é muito importante, né, para a gente. E se cuidem e até a próxima aula, tá? E Tá estudem bom. bastante, tá? Estudem bastante. Eu tinha preparado um conteúdo para mostrar também de uma aluna que conseguiu a nota máxima, conseguiu acho que 950, uma coisa, e a maior nota de matemática do Enem, né, somente estudando remoto em casa. Só que ela criou uma rotina de estudos e se preparou porque ela queria passar em uma faculdade de medicina e ela conseguiu, através do Enem,
entrar na faculdade de medicina, tá? Então, todos vocês têm a mesma oportunidade, a mesma chance que ela tem, basta ter a mesma vontade e mesma dedicação que ela teve. Certamente vocês podem conseguir uma boa faculdade aí e, consequentemente, ter sucesso na vida, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, amém. Tchau a todos.